Tudo bem? Alegria estarmos na presença de Deus nessa noite de sábado. E é sempre um privilégio, irmãos, nós separarmos minutos do nosso tempo, das nossas horas, para louvarmos a Deus, para agradecermos a Ele de várias formas, diversas manifestações artísticas, mas que mostram a nossa dedicação e nosso amor a Deus. Isso é muito bonito, isso é muito bom. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no Salmo de número 1. E a gente vai ler a palavra de Deus. Salmo 1, um salmo muito conhecido. Eu queria que você acompanhasse e prestasse bastante atenção. Obrigado. É isso aí mesmo. Salmo 1. Diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e as suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, eles são como a palha que o vento carrega. Por isso, os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. Conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, prepare o teu coração nessa hora para a palavra de Deus. Pai, nós te louvamos por essa noite. Te louvamos porque de maneira maravilhosa o Senhor nos acolheu nesta casa de oração. E nós desfrutamos da companhia uns dos outros, de canções que elevaram o nosso espírito, de canções que nos alegraram e que fizeram externar todas as emoções que sentimos pelo Senhor. Nós queremos te agradecer, Deus, pela tua bondade, pela tua generosidade. E pedimos que abra o nosso coração nessa hora para a tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Comportamento é uma coisa que a gente é muito acostumado a ouvir sobre. Existem diversos padrões de comportamento. Diversos padrões de comportamento. Muitos deles são determinados por um determinado grupo religioso, por um determinado grupo político, por um determinado grupo familiar. Seja ele qual for, o comportamento é uma coisa que vai acompanhar a vida do ser humano. E quanto menos a gente esperar, mesmo que a gente não esteja falando sobre, mas a gente vai estar praticando algum desses comportamentos. E uma das coisas mais interessantes do comportamento é quando ele choca com um comportamento oposto ao que a gente é acostumado a viver. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que gosta muito de abraçar, de beijar, né? Aquela pessoa assim amistosa, que você olha para ela, ela já vai fazendo assim. Esse tipo de gente, normalmente, não se dá muito bem com aquele que não gosta de abraço, de toque. Aquele que você cumprimenta, ele só faz assim. Boa noite, querido. É ou não é verdade? É verdade. As pessoas, elas têm seus choques. E por que eu estou falando de comportamento?
Porque normalmente quando a gente lê o salmo que nós lemos aqui, nós nos deparamos com um padrão de comportamento. Um padrão de comportamento, diga-se de passagem, muito elevado. Que às vezes, quando nós lemos e colocamos na balança das nossas vidas, a gente acaba observando que nós estamos um pouco distante desse tipo de comportamento. E aí nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós nos damos de cara com uma série de atitudes de se fazer e de se não fazer. E aí nós começamos a pensar na nossa vida e já começamos a eliminar aquilo que a gente está fazendo e aquilo que a gente está deixando de fazer. E eu acho interessante porque nesse padrão de comportamento que o salmista vai deixar aqui para a gente, ele já começa dizendo que aquele que pratica aquilo que ele vai dizer abaixo, ele é abençoado com felicidade. Alguns textos vão dizer bem-aventurado, feliz, mais que feliz. Abençoado com felicidade é aquele, primeiro, que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O primeiro problema que a gente já começa aqui. Ele não segue o conselho do ímpio. O ímpio, na Bíblia, na maioria das vezes é apresentado como aquela pessoa que tem aversão a qualquer comportamento determinado por Deus. O ímpio normalmente ele é visto como aquele que é oposto àquilo que Deus quer que o homem seja. Até aí tudo bem. Porque quando você olha, você não tem aversão àquilo que é de Deus. Afinal de contas, você gosta de vir à igreja, você gosta de participar das atividades de culto, você gosta de falar sobre Deus, você às vezes até, por educação religiosa, tem o hábito de agradecer a Deus pelo seu dia, pelo seu alimento, pelos momentos de felicidade que você tem. Ímpio você não é. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas que você convive, talvez não seja. Porque normalmente a gente gosta de pessoas que são parecidas com a gente. Quem é que gosta de se relacionar com gente que é totalmente o contrário? Ser cheiroso gosta de se relacionar com fedido. Ser simpático gosta de se relacionar com gente de cara fechada. Normalmente não é assim que acontece, né? Normalmente a gente procura se relacionar com pessoas que têm a ver com a nossa personalidade. 1-0 para a gente. Não seguimos os conselhos dos ímpios. Mas aí a gente para com uma situação que vai nos confrontar de cara. Não se detém no caminho dos pecados. E aí é onde mora o grande problema. Porque quando você olha para si mesmo, você vê que apesar de não ser ímpio, apesar de não sentir aversão à fé, aversão às coisas de Deus, aversão à religiosidade, mas você não é 100% obediente à religião, à fé, ao que Deus estabelece na sua palavra. Você falha. Você erra. E pior, quando você abre a Escritura, você se depara com textos como: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mais ainda, no mesmo livro você encontra texto como: não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. E aí você olha para o Salmo 1 e você entra naquela crise existencial. E você diz: é impossível. Afinal de contas, eu sou um pouco religioso, mas eu não sou não pecador.
caminho, eu vou me deter nos meus próprios caminhos. E os meus próprios caminhos são contaminados pelo pecado. São contaminados pela desobediência. São contaminados pelo erro. E talvez isso seja uma expressão um pouco dura de se ouvir, mas é verdadeira. Porque se formos abrir as janelas do nosso coração e formos sentindo que você se isola de Deus, é o momento que você se distancia daquilo que é bondoso, daquilo que é perfeito, daquilo que é santo, daquilo que faz bem para a tua alma. E é justamente no momento de distância que você sente de Deus, que você se sente confrontado pela sua palavra. E quando você olha para dentro de si, quando você começa a enxergar os seus defeitos, quando você começa a enxergar os seus pecados, às vezes é a luxúria, às vezes é a mentira, às vezes é o alcoolismo, às vezes é uma série de pecados. Às vezes é o ódio, às vezes é o rancor, às vezes é a falta de perdão, às vezes é a dor da falta de perdão e do rancor de si mesmo. E esse é o pior tipo de falta de perdão. É um perdão que a gente não concede a nós mesmos. E todo esse misto de sentimentos dolorosos, frios, sombrios, negativos, nos fazem sentir uma distância muito grande de Deus. E quando a gente pensa em toda essa história de tristeza, em toda essa história de sofrimento, e a gente se apega à palavra de Deus, e a gente se depara com um texto que diz que é feliz o homem que não segue o conselho do ímpio, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, não se assenta na reunião dos zombadores. A gente olha para tudo isso e diz assim: Deus, é impossível que eu atinja a felicidade verdadeira. Porque não existe espaço dentro do meu coração corrompido para a felicidade da santidade. E aí a tua mente entra em parafuso. Porque ao invés de você ler os versos 3 a 6 com alegria, o verso que fala da satisfação daquele que medita na lei do Senhor, o verso que você lê a prosperidade que é como árvore plantada junto a correntes de águas. Quando você se depara com um texto de alegria, com um texto que era para trazer esperança para você, com um texto que era para trazer motivação para você, com um texto que era para trazer alegria para a sua alma, vem só tristeza. Porque você se lembra que você não vai conseguir viver isso aqui. Afinal de contas, a Bíblia diz que eu não vou conseguir viver. Então por que é que Deus escreveu isso, ora? Com que finalidade? Será que Deus é um indivíduo torturador que inspira um indivíduo há milênios ou milhares de anos atrás para escrever uma peça que torture a consciência do ser humano? O que esse Deus tinha na cabeça? O que se passava na mente desse Senhor para fazer com que você se sentisse um lixo? Para fazer com que você se torturasse lendo palavras que eram para trazer esperança para você? É conflituoso. É confrontante. É sem respostas. Mas aí você se lembra. Você se lembra que não existe um padrão de Deus que você não consiga alcançá-lo.
sem que Ele proporcione um meio de você alcançar esse padrão. Quando você olha para esse homem, mais do que feliz, que consegue meditar na lei de dia e de noite, que passa longe do caminho dos ímpios, que não segue conselho de pecadores e a zombaria, nunca passou pela sua boca. Você se lembra de Jesus. Você se lembra de Jesus. E aí quando você começa a perceber que Deus, sendo perfeito, enviou à terra o seu único filho, precioso, puro, santo, sem pecados, sem erros, para viver por você a vida que você jamais conseguiria viver. Além dele cumprir aquilo que você não é capaz de cumprir. Esse Deus é tão bondoso, mas tão bondoso, que Ele se entrega. Ele se entrega como um castigo pelos seus próprios pecados. Porque, afinal de contas, quando o homem pecou lá no Éden, e toda a raça humana ficou contaminada com o pecado de Adão, Deus precisava acertar essa conta. Deus precisava fechar esse negócio que ficou em aberto. E aí ele diz assim, o homem pecou, o homem caiu, o homem errou. Mas eu não sou cruel. Eu não sou perverso. Eu não fiz um homem para que ele passasse a eternidade acusando a sua consciência daquilo que ele nunca conseguiria viver. Eu vou enviar meu filho. E esse filho vai resolver o problema do pecado. Esse filho vai limpar a consciência dos homens pecadores. Esse filho vai transformar a mente que antes trazia acusação e agora traz esperança. Esse filho vai permitir com que esses seres humanos machucados, caídos, destruídos, mortos em seus próprios delitos e pecados, esses seres humanos tenham a oportunidade de se reconciliar com Deus e de viver pelas marcas de Cristo, pela obra de Cristo, pela perfeição de Cristo, pela santidade de Cristo. A santidade é o padrão de vida que Deus exige de nós. Então, sempre que você olhar para esse texto, não se cobre. Sempre que você olhar para esse texto, não tente ser um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, através das suas próprias forças. Não tente por si só correr atrás da santidade, porque você nunca vai conseguir alcançá-la. Nunca! É Jesus quem conquistou ela por você. Então, a partir do momento que você abrir sinceramente o seu coração e que você começar a perceber que você precisa que essa perfeição de Cristo habite na sua imperfeição, que você começar a perceber que a santidade de Cristo gere santidade aonde existe pecado, você vai conseguir ler o Salmo 1 com esperança. Você vai conseguir não andar segundo o conselho dos ímpios, porque ele não andou segundo o conselho dos ímpios. Você vai conseguir não se deter no caminho dos pecadores, porque ele livrou você do pecado e justificou você e tirou você do inferno. Você vai conseguir não sentar na roda dos escarnecedores, porque ele nunca sentou na roda dos escarnecedores. O seu prazer vai estar na lei do Senhor. E você vai meditar nessa lei de dia e de noite, porque Ele cumpriu toda a lei. E é Ele a própria lei. É na pessoa de Cristo que você se livra da dor da consciência pesada, do peso, do pecado constrangedor,
das amarras da santidade não alcançada. Você pode fazer todos os esforços do mundo. Você pode cortar o seu cabelo. Você pode mudar as suas roupas. Você pode cantar de um jeito diferente. Você pode gritar de forma desesperada. Você pode fazer o que você fizer. Não adianta. É só pela obra perfeita de Jesus que você tem acesso ao padrão de vida que Deus quer de você. E a grande pergunta que fica: nós somos salvos pela graça. Mas a graça, ela não foi de graça. Existe um teólogo alemão que viveu no período da Segunda Guerra Mundial e ele foi muito conhecido por fazer oposição ao governo nazista, o Bonhoeffer. E ele fazia o uso de uma expressão muito interessante. Ele falava que a graça, ela não era barata. Engraçado isso, né? A graça não era barata. Porque a graça, ela existe para você. A graça, ela existe para mim. Mas o preço, quem pagou foi o Filho de Deus. E a tua consciência deve ser moldada por isso. A tua mente deve ser transformada por essa verdade. Você precisa começar a olhar para a santidade como o olhar do preço que Deus pagou por você. Você não é santo ou não busca viver longe do pecado, não busca viver fugindo das coisas que desagradam a Deus, porque você é bom, porque você consegue, mas porque a sua consciência martela acerca da obra de Jesus por você. E essa obra muda a tua mente.